Então, bandido bom é bandido morto, de preferência enterrado de ponta cabeça. Se escavar, sai no inferno. Força e honra! Não tem coragem de me responder não, presidente? Só diga não. Deputado Pastor Henrique, Vossa Excelência não tem a palavra. Muito obrigado, registrado. De nada. Além de autoritário, que o senhor já demonstrou ao longo da sua vida parecer ser, e também na condução dessa presidência, quando tem mulher em jogo, então, o senhor também parece ser desprovido de inteligência. Tempo de líder, presidente, da bancada do PSOL. Vista conjunto, presidente. E Vista da bancada conjunta, negra, concedido. somados, por favor. Muito obrigado, deputado Sanderson, pela leitura do relatório. Eu queria só tirar uma dúvida com o senhor. Seguindo o raciocínio desse projeto de lei, Tempo de líder, presidente. eu já ouvi. Ainda não me pronunciei. Eu vou conceder tempo também, o sargento Faur. Deixa eu só tirar uma dúvida com o senhor. Então, o projeto, ele diz que os drones não poderiam ser utilizados e aeronaves pilotadas também não poderiam ser utilizadas porque elas colocariam em risco a população. Veja, é a mesma coisa, e é esse o ponto da minha dúvida com o senhor. Então, a lógica, se a gente aplicar a mesma lógica, então o policial não poderia usar colete à prova de balas, porque o colete coloca ele numa posição de maior enfrentamento da criminalidade? Presidente, eu estou discutindo o projeto. Não, eu estou tirando uma dúvida. Não está tirando, né? Eu estou tirando uma dúvida com o relator. Só me esclarece esse ponto, se essa é a mesma lógica. Porque o senhor é quem estudou o projeto. Tá desligado. Porque são aeronaves tripuladas ou não. Né? Eu confesso, deputada Thalíria, deputado Pastor Henrique, sou um estudioso de segurança pública há 25 anos, inclusive no direito comparado. América do Norte, América do Sul, América Latina, Europa, Ásia. O Brasil seria o único, se nós aprovássemos essa, com respeito à deputada Thalíria, mas que é uma heresia jurídica, aprovássemos isso aqui, o Brasil seria o único país do mundo em que o Estado não pode atuar para proteger a sociedade como um todo. Eu, sinceramente, não consegui entender qual é a lógica, mas, de qualquer maneira, peço aqui, como eu fiz o relatório, acho que todos ouviram, que foi pedido vista, claro. Né? Eu imagino que essa vista aí seja para apresentar alguma sugestão. Quem sabe, numa nova sugestão, né? Nós consigamos aí caminhar no sentido de buscarmos dias melhores para a segurança pública do Brasil. Isso aqui não traz nada em prol da segurança pública, em prol da sociedade brasileira. Muito obrigado, deputado Sanderson. O sargento Faur pediu... Tempo de líder, presidente, que eu havia pedido anteriormente. Não, eu pedi por antes, gentileza, presidente. Durante... O tempo de líder tem pressa. Tá querendo me ouvir? Durante a leitura do parecer, Eu falar o da sargento sua Faur, comparação, no mínimo, desprovida de inteligência. como eu estava dizendo, durante a leitura do parecer, o sargento Faur pediu para fazer o uso da palavra, então vou conceder 3 minutos para o sargento Faur fazer o uso da palavra, depois Vossa Excelência terá... Eu estou concedendo, chama liberalidade. Eu concedo a palavra para o sargento Faur para fazer o uso da palavra por 3 minutos. Posteriormente, concederei a palavra à deputada Thalíria Petroni pelo tempo de 8 minutos. Então, sargento Faur tem a palavra por 3 minutos. Quando o senhor fizer o pedido, eu vou avaliar. Não, nesse momento, sargento Faur com a palavra por 3 minutos. Autoritário, hein, presidente? Obrigado, senhor presidente. Autoritário e ausência de... Aqui, ó. Presidente, o pastor está fazendo tudo que ele condena aqui, ele está fazendo. O senhor... Isso é regimental. Não, mas é regimental eu falar também, sou deputado. Não. Eu pedi vista ao projeto. Não tem tempo de discussão. Não faz sentido. Mas eu não... questão de ordem, você está aí falando também. Posso falar ou não, presidente? Eu também não quero comprometer nada a sua presidência. Presidente, o deputado de esquerda que me antecedeu, que fique bem claro, né? Porque se eu falar o deputado que me antecedeu, vai ser outro, mas o de esquerda.
Olha, eu tenho observado, ele ataca todo mundo, mas daquela maneira evangélica, sabe, dele se portar. Aquela maneirinha bem tranquila. Ele chama nós de extrema-direita, de fascista, de idiotices que nós falamos aqui. Se a gente fala um A, vai pro Conselho de Ética. Quer dizer, ele diz que é discípulo do torturado e não do torturador. Mas na primeira oportunidade ele quer o meu mandato, arrancar o meu mandato, eleito pelo povo do Paraná, com 161 mil votos. Então, eu não gosto de hipocrisia. E, olha, se não fosse nós aqui da direita nessa comissão, aí sim, eu uso as mesmas palavras que o deputado de esquerda que me antecedeu usou. Eu imagino essas idiotices que passam por aqui como projetos, né, querendo que a alimentação dentro dos presídios seja melhor do que um café da manhã de um hotel 5 estrelas, melhor do que o das nossas crianças nas escolas, né, que muitos, coitados, estão passando extrema necessidade. São todos projetos, aí eu pergunto, eu faço uma reflexão, sem fazer falsas acusações, sem subterfúgios. A quem a esquerda serve? A quem a esquerda serve? Apresentando projetos que facilitam ou deixam de endurecer a vida de criminosos e prejudicam o trabalho do Estado, o trabalho das forças de segurança. A quem eles estão servindo? Ao cidadão de bem que paga pesados impostos? A família dessa jovem que foi morta com um tiro no coração, que o Gilvan citou e qual eu o parabenizei, inclusive fui criticado, porque ele não fala ao sargento Faur, ele não fala. Ele fala que os seus amigos aplaudem e parabenizam. Sim, nós aplaudimos porque concordamos com a ideia de que bandido bom é bandido morto, até porque isso é matemático. Eu trabalhei 35 anos na polícia, falo para qualquer um de vocês aqui. Eu nunca vi um defunto voltar para cometer crime. Incrível, né? Agora, vagabundo reincidente que a polícia deixou vivo, eu vi vários, inclusive estuprando crianças. Então, bandido bom é bandido morto, de preferência enterrado de ponta cabeça. Se escavar, sai no inferno. Força e honra! Muito obrigado, Sargento Faur. Concedo a palavra à deputada Thalíria Petroni, pelo prazo de 8 minutos. Depois da deputada, eu posso falar? Não tem coragem de me responder, não, presidente? Só diga não. Deputado Pastor Henrique, Vossa Excelência não tem a palavra. Muito obrigado, registrado. De nada. Não tem coragem de me escutar, né, presidente? Pastor Henrique. Vai ao banheiro 10 vezes. Pastor Henrique. O senhor é presidente de uma comissão, só que o senhor não tem maturidade emocional para fazer. Aqui, dizendo respeito às pessoas, não pode falar. Está valendo. Fala muita besteira. Primeiro, além de autoritário, que o senhor já demonstrou ao longo da sua vida parecer ser, e também na condução dessa presidência, quando tem mulher em jogo, então, o senhor também parece ser desprovido de inteligência. Comparar um caveirão aéreo com... Artigo 175. O deputado que usar a palavra sobre proposição em discussão não poderá usar de linguagem imprópria. Estou advertindo, Vossa Excelência, que nesta comissão, Vossa Excelência deve evitar de usar linguagem imprópria. Obrigada pela advertência. O que eu disse é que algo que o senhor falou não é compatível com a ciência e com algo que eu considero inteligente. É uma caracterização, não tem a ver com ofender o senhor. E também eu caracterizo a postura do senhor como autoritária. Isso aí é uma opinião que pode ser manifestada no microfone. A segunda coisa não se trata de uma proibição indiscriminada. Se trata de uma necessidade de ter critérios para o uso de helicópteros. Porque hoje, o que acontece é que a gente tem Kathleen, Marcos Vinícius e toda uma comunidade vítima de tiro de cima para baixo. Inclusive, falar que isso protege os policiais é algo que não condiz com a realidade, vide também mortes frequentes de policiais dentro desses próprios blindados. A gente está falando de uma autorização em caso de excepcionalidade. O senhor mesmo disse, estamos falando de plano de voo, de comunicação antecipada, de uso de estratégia justificativa para o uso desse instrumento, como acontece, inclusive, em muitos países. E se quer comparar outros países, os Estados Unidos, que tem um dos números mais agudos de morte por policiais, matou em um ano o Estado, por meio da polícia, matou 1.100 e poucas pessoas. Aqui no Brasil foram mais de 6 mil vidas perdidas a partir do braço armado do Estado brasileiro. E isso não é bom para ninguém. Eu não estou falando que todos os policiais vão lá e matam de jeito nenhum. É um modelo de segurança pública baseado na ostensividade e que desprotege, inclusive, esses agentes. Que mesmo que não sejam mortos em conflitos, a gente teve 46 agentes mortos em conflitos, segundo o relatório do Instituto de Segurança Pública, quantos policiais se matam? Quantos policiais
porque não têm condições de trabalho adequada, porque estão jogados nessa lógica de matar ou morrer, têm a sua saúde mental impactada. Então, primeiro, corrigir em relação a isso. O projeto entende que a proibição ela é a regra, mas que a gente pode ter casos excepcionais com um plano de voo e com tudo que já foi explicitado aqui. Não dá para chamar Kathleen de dano colateral. Uma mulher negra com um filho na barriga e que o tiro veio de cima para baixo. Não dá para falar que Marcos Vinícius, filho de Bruna, foi um dano colateral. Isso é a expressão da falência de um sistema que vitimiza agentes de segurança pública e vitimiza também quem está, em especial, nas favelas e periferias. Você não pode ter uma categorização de quem é cidadão que a sua vida tem que ser protegida e quem é o cidadão que a sua vida não vale nada. Porque quando você autoriza tiro de cima para baixo, sem nenhum critério, você considera que a vida daquelas pessoas que moram naquela comunidade, naquela favela, são vidas a serem desconsideradas. Eu ouvi um deputado da extrema-direita, fascista, sim, aqui dizer 99% das pessoas que moram em favelas são pessoas de bem. São. Se a gente considera isso, a gente não pode achar natural a regra ser atirar de cima para baixo. Olha, gente, a gente olhar os dados do Brasil, 57 mil mortes por parte do Estado brasileiro por meio da polícia em 10 anos, 6 mil no último ano. E quando eu falo do Estado, porque é muito diferente, porque o Estado é pago pelo povo, é o Estado que paga a arma, é o Estado que deveria garantir a segurança da sua população e sequer garante a segurança dos seus agentes, como já foi dito aqui, majoritariamente negros e pobres. Quando você olha para o perfil, por exemplo, da Polícia Militar do Rio de Janeiro, essa Polícia Militar, esses trabalhadores também têm cor. E são jogados numa lógica de matar ou morrer. E aqui, o que me parece, eu sinto muito, deputado Henrique, de você ter que frequentar essa comissão. A segurança pública é um tema complexo, que exigiria a complexidade que ela merece para discussões qualificadas. Mas eu ouvi que tinha um projeto aqui para você ter drone armado em cima das favelas. Que loucura é essa, gente? Aonde a ciência diz que isso protege o cidadão e protege aquele agente? Por que a gente não está discutindo aqui perícia independente? Eu convido os colegas a discutir perícia independente. Aliás, os policiais filmados por falha processual, por mexer na cena do crime do caso Kathleen, foram absolvidos. A gente tem, infelizmente, uma estatística duríssima no Brasil de que ao menos 90% das mortes por policiais, elas sequer viram processo. E tem uma questão mais geral no Brasil, que é a falta de investigação e consequência dessa investigação dos homicídios. Só 10% dos homicídios no Brasil são elucidados. Então, vamos aqui falar da ciência. Perícia independente era algo que a gente tem que estar discutindo aqui. A gente tinha que estar discutindo aqui, com a tranquilidade que esse tema merece, se a gente pensa no povo mesmo, a questão da inteligência. Porque a lógica hoje é enxugar sangue. A regra é a ostensividade. Se você pega a GLO do ministro Flávio Dino, em 3 meses, quase 1,5 bilhões arrecadados, porque você teve uma GLO em portos, aeroportos e rodovias federais, quase 1,5 bi arrecadado com apreensão de droga e arma. Por que a gente, ao invés de liberar geral arma para todo mundo, como os senhores querem e fizeram quando assumiram o governo, a gente não tem um controle mais rígido de armas e munições? Por que a gente não avança mais do que estamos avançando? Porque você tira um batalhão, por exemplo, BOP, tira o BOP das câmeras. Não avança nas câmeras que protegem os bons policiais. E quando você olha a questão da morte por policiais, pelo Estado, você vai ver que tem sempre aquele grupo que é o que tem nas costas mais vítimas. Então, não é uma questão generalizada da polícia. Então, a gente precisa ter uma regulação. Precisa proteger esses bons policiais. Por que a gente não valoriza mais o controle externo das polícias? Como já disse, mais de 90% dos casos de mortes cometidas por policiais sequer chegam a virar processo. Então, o que me parece aqui é que vocês gostam de pegar um celularzinho, filmar e jogar para a galera. Usar a lógica do populismo penal, para apresentar falsas soluções, enxugar sangue e, infelizmente, defender um modelo de segurança pública falido, que não protege nem o cidadão e também não valoriza sequer os agentes da polícia, também não protege esses próprios bons agentes. Obrigada, presidente.